hoje a igreja, de maneira muito generalizada, ela olha para o homossexual e ela cria um fantasma em cima disso e pega o cara que muitas vezes é um glutão, é um cara mentiroso, é um cara que cobiça e passa o pano para esse tipo de coisa. Então existe uma hipocrisia muito grande. E Deus ama a todos incondicionalmente, não importa a sua escolha sexual, enfim, qualquer outra coisa do tipo. Esse é um assunto que gera bastante polêmica, né? Mas assim... Só se você sentir a vontade de falar também. Não tem problema nenhum. Falo com o maior prazer, cara. Deus ama os seres humanos. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Agora, Deus estabeleceu um padrão saudável, né? De acordo com o seu estilo assim, de vida, que Deus quer que a gente viva, que faz sentido para o homem. A partir do momento que o homem ele sai um pouco dessa linha e começa a viver de acordo com a sua vontade, ele cria uma distância entre Deus. O ser humano cria uma distância entre Deus, porque se a gente for fazer tudo o que a gente quer, Lutz, a gente vai criar um mundo paralelo e é mais ou menos o que acontece hoje em dia. E Deus está falando assim, cara, não é bem assim. Existe uma maneira que eu estabeleci que vai gerar saúde e proteção para que vocês vivam de maneira saudável. Então, Deus ama todos, sim, Ele ama todos. Mas esse amor de Deus impõe algumas coisas que geram proteção e saúde para que a gente tenha, para que a gente viva com Ele de maneira mais saudável. Não sei se está fazendo sentido. Não, faz sentido. Mas eu teria uma outra provocação, se eu puder. Pode falar. Tem certeza? Vambora. Tipo, eu quero dizer que eu tô numa posição realmente de aprendiz aqui. Eu quero entender. Não, tá? eu também. Não quero... Enfim. Vamos pegar esse exemplo do homossexual, por exemplo. Não é mais saudável pra ele aceitar que ele é homossexual e que tá tudo bem nisso? Vamos lá, cara. Do que ele viver nessa de, eu tenho que mudar a minha orientação sexual. Sim. Então, eu acho que sim, ele tem que aceitar que ele tem essas tendências homossexuais, isso faz parte da história dele, né? Faz parte, e muitas vezes, Lutz, o que acontece? A esfera religiosa ela não consegue entender muitas vezes isso, mas existem pessoas que nascem com tendências homossexuais. E está dentro delas essas tendências. Não há problema com isso, porque elas nasceram assim. Agora, quando a gente vai e leva isso para uma questão teológica e bíblica em relação àquilo que Deus estabeleceu para o homem, a gente encontra um conflito. Porque Deus fez o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. Então, assim, é difícil falar sobre isso, assim, né, para um público tão grande, porque existem casos e casos, né? Então, quando eu vou tratar do homossexualismo, eu pego um paciente, eu abordo com ele os seus pormenores, suas particularidades, na sua individualidade, e tento entender o porquê, né, do homossexualismo e dessas tendências. E a gente tenta encontrar caminhos no relacionamento dele com Deus, onde ele possa encontrar esse lugar de segurança, de amor, de compreensão a respeito desses sentimentos dele. Agora, se eu for falar aqui de maneira muito generalizada, a Bíblia ela é muito clara, ela é muito pontual em relação a essa questão, né? Então, assim, por isso que eu tenho um pouco de dificuldade em abordar esse assunto de maneira muito generalizada, porque eu tenho essa característica de cuidar de pessoas de maneira muito individual e personalizada. Não dá pra generalizar todos os casos, né? Agora, se eu falar de maneira generalizada... O que tá escrito ali, né? Aí eu vou ter que... Ao pé da letra, que é o quê? Que Deus fez o homem pra mulher, a mulher pro homem, e fugir desse padrão vai gerar consequências que não são boas pro homem. Eu tô falando isso à luz da Bíblia. Agora, cara, cada caso é um caso. Existem, por exemplo, pessoas, Lutz, que foram abusadas sexualmente. E aí isso mudou o HD do cara em relação à sexualidade, e aí, você entende? Houve uma deformação da maneira como ele enxerga essa área para um caminho que não é tão bom. Existem, por exemplo, pessoas que tiveram omissão do pai na sua criação. E aí essa pessoa, muitas vezes, ela se torna homossexual exatamente por procurar num parceiro a figura masculina de um
de um homem que ele não teve na sua criação. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele se tornou homossexual porque ele é inseguro. E ele fala que ele não consegue sustentar um relacionamento com uma mulher porque ele tem medo de ser o provedor, de ser o macho alfa, de ser o cara que vai cuidar dela emocionalmente. E ele acha que com um homem que compreende ele consegue tocar. Então, caramba, eu não fazia ideia que isso era possível. você entende como é tão delicado esse assunto e você precisa cuidar de cada caso especificamente? Então a gente tá trabalhando, e ele fala assim, cara, eu tenho tesão em mulher. Eu tenho tesão em mulher, só que eu tenho medo de me relacionar com mulher por não dar conta de ser um homem na vida dela. E aí ele acabou se relacionando com um homem, que ele é bissexual, ele tem tesão em homem também, porque é mais fácil para ele estar nesse rolê de estar com homem e tal. Então a gente está trabalhando essa questão da sua autoafirmação, do seu autoconhecimento, para que ele possa entender que ele pode ser homem de verdade na vida de uma mulher que vai entender como ele funciona e, enfim, criando essa autoconfiança dentro dele. Então, assim, existem casos e casos e casos, cara. E aí tem, por exemplo, o caso do cara que nasceu homossexual. Vamos entender como é que é, me fala, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre Deus. Então a gente vai encontrando caminhos, cara, para essa pessoa se sentir amada, se sentir aceita e ela mesma entender, né, o que eu faço. Eu sou um viabilizador de caminhos, eu não sou impositor, eu não sou nenhum... Não, eu só vou guiando essa pessoa para que ela mesma se encontre. E tem pessoas que querem ser homossexuais e tá tudo bem com isso. É uma escolha dela. Eu acho que isso às vezes é o que atrapalha muita gente, é o que afasta muita gente de um conhecimento que é realmente bom, cara, que é a Bíblia. Uhum. Mas essas... Cara, aí você me desculpa se eu estiver falando errado, mas essas contradições acabam afastando pessoas que talvez, mesmo ela sendo homossexual, ela às vezes seria mais uma pessoa de Deus do que um outro cara lá, que vai na igreja, que enfim, sabe? É porque assim, o que acontece? A gente vive numa sociedade que ela pegou esse tipo de pauta e ela criou uma placa de vermelho muito grande em cima. Então a sexualidade hoje, ela tem um estigma muito maior do que qualquer outro problema. Não estou querendo dizer que isso seja um problema, mas você entende? A sociedade, ela colocou na prateleira algumas coisas, alguns desvios, alguns falta de compreensão do ser humano como coisas mais graves do que outras. Então, por exemplo, você pega hoje a igreja de maneira muito generalizada, ela olha para o homossexual e ela cria um fantasma em cima disso e pega o cara que muitas vezes é um glutão, é um cara mentiroso, é um cara que cobiça e passa o pano para esse tipo de coisa. Então existe uma hipocrisia muito grande no sistema religioso, que é o que você falou, que acaba afastando pessoas que têm essa tendência homossexual de Deus. E assim, o que eu penso? Eu acho que assim, a pessoa ela precisa primeiro entender que Deus fez ela, Deus ama ela, Deus tem um plano na vida dela. E Deus, você pegar João capítulo 3, versículo 16, Deus entregou o filho dele, uma coisa mais preciosa que ele tinha, para morrer por nós, para que esse caminho fosse reaberto e a gente voltasse a ter intimidade com ele. Olha o tanto que Deus nos ama. Então você pega uma pessoa como essa, tem que mostrar esse caminho de amor. Olha o que Deus foi capaz de fazer por nós. Como é que você se adapta a isso? Como é que você se relaciona com esse Deus baseado nos seus defeitos, nos seus trejeitos, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus pecados? Porque eu tenho os meus, você tem os seus, todo mundo tem os seus. Alguns têm esse problema relacionado à área sexual, outros têm esse problema no caráter, outros têm esse problema nas suas finanças, enfim, cada um tem os seus problemas. Agora, como é que eu afunilo tudo isso e tenho o meu relacionamento com Deus? Faz sentido. Né? Eu acho muito injusto, assim, pegar esse tipo de problema, muitas vezes, e falar, poxa, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Não, cara, cada um é cada um tem sua história. Vamos tentar compreender sua história. Né? Eu abraço todo mundo, cara, eu cuido de todo mundo, eu ensino o caminho que eu acredito. Agora tô falando mais como pastor, né? E tento fazer com que essa pessoa se sinta acolhida, amada e compreendida, e a história dela, a subjetividade dela, as particularidades de vida dela sejam
aproximadas de Deus, para que nesse relacionamento ela mesma possa entender como é que ela se adapta a esse relacionamento, a esse estilo de vida que Deus estabeleceu.